Oi, tudo bem? Preparando o caminho. Imagina uma vaca subindo um morro. Você pensa que é a vaca que determina onde que ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. Tem morro que ela sobe assim, tem morro que ela sobe assim. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então na hora que você soltar, ela vai para a superfície. Do mesmo modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica. É você mudar essa estrutura psicológica. Isso é que chama preparando o caminho. Ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você não ser doente, sabia disso? A maioria não é doente. Você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. E poucas pessoas são sadias. A maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa que quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois, não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre ponto A e ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então manter os seus olhos a longo prazo é muito importante. Porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma, porque você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, que com isso o que era obstáculo vira etapa. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu te der um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar, mesmo que você goste de salame. Mas se você for cortando fatia por fatia, e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim, poxa, eu vou escrever um livro, é demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo, escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase, vamos fazer o parágrafo, vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então, um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água, para onde que vai a água? Para o esgoto.
E o esgoto vai para o rio. E o rio vai para o mar. A água vai para a água, não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembra que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então ela é codificada linguisticamente. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia, é um martírio, não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Para os dois. Porque o que determina um caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho a estrutura psicológica de levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício, porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então o que eu quero que você determine para você é o seguinte: qual é o seu caminho mais fácil? Quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas, para você manter o olho lá, para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. E no próximo segmento nós vamos discutir como que nós transformamos essas metas em realidade. Até lá! Olá, tudo bem? Pois é, nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isso, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu: em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas. Porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Porque quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente.
Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Aí eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim: eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei: quanto você tem? Ele falou: não sei. 2 semanas depois ele me liga: você não vai acreditar, eu somei o que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim: Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser, você liga para mim e diz assim: como é que eu chego aí? Eu pergunto: de onde você está? Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra, porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse. Às vezes uma meta que você tinha, você fala: não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta. Hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar, e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguidas, para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Você pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando?
Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto, tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isso, e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós só acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. Certo? Converso com você no próximo vídeo. Até lá. Oi, tudo bem? Aqui vamos nós. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter dois indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Não é verdade? Então, o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. A sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista e uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte: otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo do sexo masculino veste uma saia ou um vestido de mulher, é um absurdo. Se um indivíduo do sexo feminino veste uma calça jeans de homem, não tem problema nenhum. Por quê? É o paradigma vigente na nossa sociedade que mulher pode usar roupa de homem, mas homem não pode usar roupa de mulher. Não é verdade? Isso é um paradigma. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é um modo como uma coisa é percebida. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água. Porque o nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Então, se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com um paradoxo. Quando você depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava carruagem, quem fabricava roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu. É verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Vou dar um exemplo muito simples. Houve uma época que o mundo era chato. Até que Nicolau Copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo. E Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo num mundo chato. Quando o paradigma é do mundo redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu pulso, foi
inventado, houve um grande problema na Suíça, porque quem inventou o relógio eletrônico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Mas quando o suíço apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram, isso não é relógio, guarde isso. Os japoneses, a Seiko, e os americanos, a Texas Instruments, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que dominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15%. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relojoeiros embora. Ficaram desempregados, porque houve uma mudança de paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude, porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que é a história de um menino que está sentado na calçada, numa pequena vila da China, e passa uma cavalaria, e tem um poltrinho, um cavalinho que nasceu 5 ou 6 dias antes, e o poltrinho não está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria. E o dono da cavalaria vê aquele menino sentado e pergunta para ele, você quer esse cavalinho para você? Ele, quero. Ele ganha um cavalinho e leva para o quintal. Aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino e diz, poxa, seu filho é de sorte, hein? Ele diz, por quê? Ele está sentado na calçada, ganha um cavalinho. Ele diz, pode ser sorte ou azar, o tempo dirá. O cavalinho cresce, o menino cresce, pegado um ao outro. Um dia o cavalo foge, vai embora, o rapazinho entra em depressão. Vem o vizinho, pô, seu filho é de azar, hein? Azar ou sorte, o tempo dirá, responde o pai do menino. 6 meses depois, o cavalo volta, seguido de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono, fecharam a porteira do curral, é deles. Vem o vizinho, seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. O rapaz vai montar num cavalo, o cavalo pula com ele, quebra a perna. Vem o vizinho, seu filho é de azar. Azar ou sorte, o tempo dirá. O reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho. Todos os indivíduos da idade dele vão para a guerra, com exceção dele, está com a perna quebrada. Vem o vizinho, seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você está jogando, você está ganhando $1 milhão, você diz para mim assim, ganhei $1 milhão, eu pergunto, você já parou de jogar? Você diz não. Você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa é que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte. Parece sorte é azar. O tempo dirá. Então por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar, porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E toda vez que você começa de novo, você tem que voltar a estaca zero. Os suíços, quando finalmente se deram conta que tinham que entrar no mercado do relógio eletrônico, eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Todo aquele know-how que eles tinham de implantar mola mestre, rubi e etc., não serviu de nada. Eles tiveram que começar de novo. Então você tem que estar preparado para na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com uma velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte, se o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer, não, peraí, eu sei como fazer isso. Eu já fiz isso no passado. O meu pai fez assim. Seu pai fez assim, não quer dizer nada. Aquilo pode ter servido na época de seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Voltamos a conversar. Oi, tudo bem? Aprendendo com os problemas. Você sabe que se eu tirar os problemas da sua vida, eu acabo com a sua vida? Se tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se eu tirar os problemas da sua família, eu acabo com a sua família. A vida é um problema atrás do outro.
O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender, depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Segunda pergunta, como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Pra você responder a primeira pergunta, o que você aprendeu lá, quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso, as oportunidades de você aprender. Então quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar um problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. E ela achou que eu tivesse roubado o cachorro. Então ela chegou para mim e disse, quero meu cachorro. Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial, deu parte. Então veio uma intimação para que eu comparecesse lá. E o meu pai disse, ó, chegou isso aqui para você. Eu falei, pai, o senhor vai comigo? Eu não, esse problema é seu. Eu tenho 12 anos de idade, não interessa, o problema é seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo, nós chegamos lá, comecei a discutir com um cabo ignorante lá e acabei voltando para casa com uma multa. Tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Aí eu mostrei para o meu pai e disse, você vai comprar. O dinheiro vai sair do seu bolso. E eu tinha ganho meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática. Eu sempre gostei de matemática, eu dava aula particular. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu usei para pagar um cachorro que eu nem sabia que existia. Por muitos anos eu ressenti o meu pai. Primeiro, por não ter ido ao posto policial comigo. E segundo, por não ter pago a multa. Mal sabia eu que aquilo ali era um modo do universo me ensinar. Porque graças ao cachorro da vizinha que sumiu, que eu juro que não tinha nada a ver comigo, graças a isto eu desencadeei um processo onde eu me tornei mais responsável, eu me tornei mais independente. Com 19 anos de idade eu era praticamente financeiramente independente. Então isso alavancou a minha vida. Deixa eu mostrar uma outra experiência interessante do Japão, por exemplo. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje o Japão é a segunda potência do mundo. Quer dizer, um problema que foi a destruição com a bomba atômica foi um incentivo para a reconstrução do Japão. A Alemanha, hoje é a terceira potência do mundo, em 1945, também foi destruída. Então eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Todo problema, quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, não, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigogine foi um cientista que nasceu na Rússia e se criou na Bélgica, e hoje ele faz 6 meses na Bélgica, 6 meses no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria, a teoria das estruturas dissipativas, onde divide os sistemas no mundo, sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo, e o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo to perturb. Ele diz, quando o sistema aberto, como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado, ele, das duas ou ele desintegra, ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega um menino de 14 anos de idade, numa cidadezinha do interior, traz para uma grande metrópole, nos primeiros 6 meses das duas, uma. Ou ele vira um paciente psiquiátrico por causa do estresse, ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole, e não quer mais voltar para a cidadezinha do interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Você veio de uma cidade menor, estudou numa cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o problema serve, é para perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua, que uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Você não volta ao que era. Só que as pessoas, de um modo geral, elas encaram os problemas do seguinte modo: tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. Então a metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é a metáfora seguinte: você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão.
Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas. Ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele, ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio ser o mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte: o universo é um lugar escasso. Só como não tem para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha. Só que ele gera o sistema ganha-perde. E o terceiro componente da metáfora é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter 5 diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, a linguagem deles. E um golfinho, quando está estressado, ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés dele ter infarto, ao invés dele ter pressão alta, ao invés dele ter reumatismo, ele cria. Ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Aí ele faz, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele vai para o fundo da piscina, do lugar onde ele está, e ele cria um truque novo que impulsiona você a dar o peixe para ele. Quer dizer, ele usa aquela energia do estresse para criar. É isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade, porque os problemas não vão diminuir. Cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade e a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. E com isso, a população, de um modo geral, cresça. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte: eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo: por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito, porque eu delegando para outra pessoa, que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante. E segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou um cirurgião para operar, tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo.
A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença que faz? Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, para o porão da casa. A criança entrava, a geladeira batia. Você lembra que antigamente você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta, e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos. Então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse: para, não precisa nada disso. É só colocar um imã na porta da geladeira. Quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso lá dentro, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse: não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças. Eu disse: mas não precisa. Ensinar o quê? Esse na sua geladeira da sua casa hoje tem isso, tem um imã que segura. Esse aqui é abrir, é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida de um modo geral gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia, né? Diz que a única coisa que nos livra da burocracia é a sua própria ineficiência. Você vê a burocracia, a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita. Esse aqui é o grande problema. Você utilizar a energia por nada. E isso é eficiente? É eficaz? Não está gerando efeito positivo. A outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança. É o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas, de você ser um líder. Ser líder, você não nasce líder, você não vai num berçário e diz assim: aquele ali vai ser um bom líder, aquele não vai. Liderança é programação, você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase. Existem certos componentes, certos ingredientes que fazem um líder um líder. Um deles é a visão. O líder é um visionário, ou seja, ele consegue ver antes da coisa existir. O líder é um vendedor de sonho, ele está vendendo uma coisa que não existe ainda. Quando o Kennedy, em 1961, falou que queria o homem pisando na Lua no final da década de 60, e dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong fez isto. Quando ele falou em 61, não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer, mas ele criou uma visão. Isso é muito importante. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro, não tem nada errado com dinheiro, mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar, pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar, você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante se trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Buckminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Então você tem que ter integridade. Nós não tem nenhum camelô aqui. Você quer fazer o negócio de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. E cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar essa intuição, que isso é uma característica do hemisfério direito. E você tem que também entender de realidade. Não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia. Você tem que entender onde você está operando, qual é o mercado, o que isso pode lhe dar de lucro. Você tem o seu pior competidor ainda não apareceu, vai surgir do nada, porque a mudança é muito grande, a competição aumenta cada vez mais. Então você não só tem que trabalhar, mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente, de uma forma panorâmica, conseguir antecipar o futuro, trabalhar com excelência, trabalhar com inovação, estar em constante inovação o tempo todo, mudando, porque muda, o mercado muda, o mercado é dinâmico, ele está sempre em mudança, sempre em mutação. Do mesmo modo que o mercado está em constante mutação, a sua abordagem tem que estar em constante mutação, porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas.
você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95, você pega as 500 maiores empresas mundiais em 1960, 2/3 daquelas que eram grandes em 60 não existem mais. O que aconteceu? Elas acreditaram que tinham bastante sucesso, que eram grandes, o paradigma mudou, o mercado mudou, elas não conseguiram fazer nada. É verdade? Volto a conversar com você no próximo segmento. Olá, tudo bem? Harmonizando sua vida pessoal e sua vida profissional. Você dorme provavelmente 8 horas por dia, não é verdade? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O dia tem 24 horas. Se você dorme 8, sobram 16. Você trabalha mais ou menos em torno de 8 horas por dia. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Ora, se você está dormindo 8, só sobraram 16. Porque dormindo não conta, né? Sobraram 16. Dessas 16, metade você passa trabalhando. Se você não obtiver satisfação no seu trabalho, meus pêsames, você passa 50% da sua vida desarmonizado, estressado. Só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém. Sabe o que faz mal? É distresse. Se eu lhe der uma vara de pescar e você for para uma fazenda, daqui 2 meses você vai me devolver a vara e dizer, não quero não. Eu quero aquele estresse que eu tinha antes. Nós estamos acostumados com estresse. O pessoal reclama muito, mas também não consegue ficar sem estresse. Não tem nada errado com estresse. Nós convivemos com estresse. Estresse faz parte da vida moderna. O segredo não é você se livrar do estresse. Para você harmonizar a sua vida, o segredo é você fazer igual o golfinho. O que eu ensinei o golfinho faz? Ele pega o estresse e ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. E ao invés dele ter pressão alta, reumatismo, envelhecimento precoce, ele usa esse estresse para criar. Mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo, é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato. Coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato, dentro do seu sapato, e vai andar durante o dia. No final do dia você me conta o que aconteceu. É apenas uma pedrinha, é uma coisinha à toa, mas faz uma diferença enorme. Às vezes um pequeno estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Então o que eu quero que você aprender a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental, porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. O Albert Einstein deitado na rede, imaginando que ele viajava no raio de luz. O Arquimedes deitado na banheira, saiu correndo nu na rua, gritando eureka, eureka, eureka. Então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes você tem uma ideia boa, é o bastante para o resto da vida. Não é verdade? Outra coisa importante, respiração. Você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desliga. Por quê? Porque aí você desmaia, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo, facilita a chegada de oxigênio. É um mecanismo de defesa que o corpo tem. Agora, essa respiração pode ser feita do seguinte modo. Você pode inspirar contando em 4, segurar contando em 4 e expirar contando em 4. Então é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E você faz isso 4 vezes. O que você está fazendo? Quando você inspira, você está trazendo oxigênio. Quando você segura, você está criando o que se chama hipóxia. Uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina, que dilata os vasos, e quando você solta e respira de novo, o oxigênio vai em área que não ia antes. Então você está ampliando a sua capacidade mental. Isso leva o quê? 4 segundos, 1 minuto no máximo, 4 segundos cada vez. Então se em menos de 1, 2 minutos, você faz uma reoxigenação cerebral. Outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar. Nós já falamos aqui antes que se você visualizar em colorido, tem um impacto muito grande. Pessoas deprimidas pensam em preto e branco. Pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido.
Daí que está o fundamento científico, por exemplo, da cromoterapia. A outra importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? Um tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é gerenciar o seu tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Tem sujeito que só faz na hora da crise. Ou seja, tudo é urgente. Então você tem que ter coisas urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Essas vezes você tem que fazer. Mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes. Ou seja, fazer com planejamento. Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa que é a verdade. Você imagina um sujeito que chegou ao pico do Monte Everest. Você acha que ele chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá? Não. Ele planejou anos. Ele colocou energia. Cada etapa ele estudou. Ele desenhou na mente primeiro. Então, lembrando que eu falei? Tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui, depois se manifesta aqui. Então você sabendo fazer isto e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação. Porque isso é que nós vamos usar hoje, como um mecanismo de transformação. Você usar o seu trabalho para a sua própria evolução. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso. Mas mais importante do que o dinheiro é a sua realização, é a sua autorrealização, enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade, é igual mascar um chiclete. Você masca, ele começa a perder o gosto, uma hora você tem que cuspir-lo fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico, que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele, porque ele não está contribuindo para o outro ser. Nós somos animais sociais, nós não vivemos isolados em ilhas, e se o seu vizinho está sofrendo, é problema seu também. Se você vive em parede de meia com alguém, e o telhado do vizinho está pegando fogo, é seu problema também. Não é verdade? Então é importante você harmonizar tudo isto, aprender a trabalhar com relaxamento, aprender a trabalhar com respiração, que facilita a oxigenação, saber gerenciar o seu tempo, fazer tudo de modo ético, porque se você fizer isso sem ética, existe um conflito interno, que você paga um preço. Todas as vezes que você é antiético, todas as vezes que você está em incongruência com seus valores, há uma depressão do sistema imunológico, você fica mais propenso à doença, essa é a verdade. Os indivíduos ficam mais propensos à doença, desenvolve câncer e etc, porque ele está gerenciando esse problema ético. Se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa, às vezes não vale a pena fazer, porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação. Às vezes o sujeito quer uma gratificação imediata, mas ele paga um preço muito caro por isso, não vale a pena. Então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada? Então harmonizando a sua vida é muito importante, porque do contrário não adianta nada. Que adianta você morre aos 40 anos de infarto? O que adianta todas essas metas, todos esses sonhos, todas essas realizações que você planejava? Não vai ter impacto nenhum. Não é verdade? Pois é isso aí. Continuo discutindo com você no próximo vídeo. Até lá. Olá, tudo bem? O detalhe faz a diferença. É a diferença que faz a diferença. Se você pega um cavalo que chegou em primeiro lugar, um cavalo que chegou em segundo, o primeiro ganha um prêmio de $15 mil, o segundo ganha um prêmio de $5 mil. Daqui 2 semanas vão lembrar quem chegou em primeiro e terão esquecido o nome de quem chegou em segundo. Agora, se você for olhar a diferença é de nariz. O quanto que o segundo cavalo tinha que correr mais rápido para ganhar do primeiro é quase nada. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Uma pequena diferença. Você é julgado na vida por 4 coisas. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que você diz. Você pode ter 2 indivíduos. Você chega perto do primeiro e pergunta: o que você faz na vida? Se eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. Você chega perto do segundo: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa, mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro. Não valoriza? Valoriza.
Segunda coisa importante é a sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não entre em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Você imaginou se você estivesse me assistindo aqui e eu me apresentar sem gravata? Quantos por cento da minha roupa é gravata? 3%, mas faz uma diferença enorme. Então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida. Mas coisas que modificadas farão uma grande diferença. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar o Hotel Oriental, em Bangkok, na Tailândia. Considerado durante 9 anos seguidos o melhor hotel do mundo. Eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu cheguei lá, porque ele não é diferente dos outros. Mas é a pequena diferença que faz a diferença. Então, às vezes, uma pequena diferença na sua aparência faz a diferença. Às vezes, uma pequena diferença no que você diz faz a diferença. Nós somos julgados pela nossa aparência, pelo que nós fazemos, pelo que nós dizemos e como nós dizemos o que nós dizemos. Você já percebeu que você tem uma boca e 2 ouvidos? Por quê? Nós somos feitos mais para ouvir do que para falar. Quando você ainda não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas se você falou e falou besteira, acabou, não tem mais jeito. Não é verdade? Então, se você falou e a palavra saiu errada, não tem jeito de você voltar atrás. Às vezes você se arrepende, mas e daí? Não resolveu, você já falou. E mais importante ainda, não é o que você fala, é como você fala o que você fala. Esse detalhe. Poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando, usasse exatamente o mesmo vocabulário, a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que você fala, é como você fala o que você fala. Quer ver? Eu vou lhe mostrar uma frase, ó. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? A mesma frase tem 5 significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. É isso que estou me referindo ao aspecto do detalhe. Você quer ver um detalhe importante? É aquilo de como você percebe as suas metas, como possibilidade ou como expectativa. Se você percebe como expectativa e não acontece, ó, você fica frustrado. Se você percebe como possibilidade e não acontece, continua sendo possibilidade. É aquele detalhe de você desenvolver uma confiança mútua no seu relacionamento com alguém. Faz uma diferença enorme. Não é você só pelo sorriso que você desperta a confiança. Confiança, você pode quase que analisar do ponto de vista científico. Confiança depende de um tripé. Depende de sinceridade. Sinceridade significa que eu falo em público, eu falo em particular. O que eu estou falando agora eu falo depois. Depende de competência. E competência depende de um padrão. Você pode ter uma pessoa que é extremamente competente como datilógrafo, mas você informatizou o seu escritório, ela deixa de ser competente. E você leva em consideração história pregressa. Você vai entrevistar alguém para trabalhar com você, e essa pessoa foi mandada embora dos 5 últimos empregos, eu lhe garanto que provavelmente ela será mandada embora deste também. A história pregressa diz isso. Geralmente a gente continua repetindo aquilo que vem. Então, quando você desenvolve essa confiança mútua, é um detalhe que faz uma diferença enorme. O bom vendedor é aquele indivíduo, por exemplo, que desperta confiança em quem está comprando. Então, a pessoa vende mais. E esse aspecto de confiança, você tem que levar em consideração que depende do território. O indivíduo, às vezes, pode ser confiável no campo afetivo, mas não é confiável no campo financeiro. Ou vice-versa. Ele é confiável no campo financeiro, no território financeiro, mas não é no território afetivo. Então, esses detalhes fazem a diferença. Então você tem que examinar o seguinte, na sua profissão, na sua carreira, no que você está querendo atingir, qual é a diferença que faz a diferença? Qual é o detalhe que realmente, no final, vai ter um grande impacto para você? Porque o Hotel Oriental ganha como melhor hotel do mundo 9 anos seguidos, é por causa dos detalhes. A diferença está no detalhe. Isso é que você tem que entender. Porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. O seu vizinho levanta mais ou menos a mesma hora que você levanta. Almoça mais ou menos a mesma hora que você almoça. Vai dormir mais ou menos a mesma hora que você vai dormir. Você é mais ou menos bem sucedido do que ele. Não é pelo geral, é pelo detalhe. Isso é que é importante. Essa conscientização que
que você tem que levar com você. Certo? Converso com você no próximo bloco. Olá, tudo bem? Continuando aqui, nós vamos falar hoje sobre estruturando o seu negócio. Você vai entender o que é a dinâmica de um negócio. O que faz um negócio? Primeiro você tem que ter dinheiro. Não precisa ser seu. Você pode até arrumar emprestado. Mas você tem que começar com um dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? Você produz alguma coisa. Você gera algum produto, algum serviço, alguma coisa. E aí está terminado o negócio? Não, claro que não. Vamos supor que você vai fabricar uma máquina de desentortar banana. Você tem uma empresa? De jeito nenhum. Ninguém vai comprar. Então o negócio, a dinâmica do negócio não termina com o negócio em si. Termina com o comprador, que vai comprar, teoricamente, por um preço mais alto do que aquilo que você gastou. Vai sobrar alguma coisa, isso chama lucro. Uma empresa sem lucratividade, na minha opinião, é uma empresa antiética, porque você está usando o dinheiro indevidamente. Então a dinâmica é esta: você pega o dinheiro, faz alguma coisa, gera algum produto, algum serviço, alguma ideia, alguém compra isto por um preço maior do que você gastou, essa sobra é o lucro que vai manter o negócio. A visão do negócio não pode ser dinheiro. O dinheiro é consequência. Agora vamos entender esse negócio melhor. O que constitui uma empresa? O que você acha que constitui uma empresa? As instalações? Mas se nós mudarmos as instalações, não continua sendo a empresa? Os produtos? E se nós mudarmos a linha de produto, não continua sendo a empresa? Os funcionários? E se você mandar todo mundo embora e contratar gente nova, não continua sendo a empresa? Opa, então nós temos um problema. A empresa não é constituída pelos funcionários, nem pelas instalações, nem pelos produtos. O que é uma empresa? Uma empresa é uma conversa que foi estabelecida pelo fundador e que se perpetua nos corredores. Não está escrito em lugar nenhum. Isso chama cultura empresarial. Então toda empresa tem a sua cultura. Do mesmo modo que nós temos gente neurótica, gente psicótica, gente compulsiva, gente altruística, nós temos as empresas. As empresas têm as características dos seres humanos. E essa conversa constitui a cultura empresarial. Todas as vezes que você brigar contra o mundo, eu aposto no mundo. Todas as vezes que você for contra uma cultura empresarial, você perde. O perdedor é você. Porque a cultura empresarial tende a se manter, tende a ficar no status quo. Então você, para modificar uma cultura empresarial, isso não ocorre da noite para o dia. Isso ocorre gradativamente. E numa empresa, hoje, mais do que nunca, vocês têm que estar constantemente fazendo o que nós chamamos de inovação empresarial. Os japoneses têm uma palavra chamada Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Significa melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você tem que estar em constante inovação empresarial. Para você fazer isso, você como empresário, como executivo, como profissional, você tem que ter 3 características básicas. Primeiro, você tem que ter excelência, ou seja, você tem que fazer o melhor possível. Você tem que fazer igual o melhor dos competidores. Esse termo chama-se benchmarking, ou seja, você tem que fazer igual o melhor está fazendo na praça. Ninguém se propõe hoje em produzir um produto de segunda categoria, isso não existe. Então você tem que produzir o melhor que você pode produzir. O indivíduo hoje que diz a minha empresa é de alta qualidade, ele não está fazendo mais do que a obrigação. Qualidade não é vantagem competitiva. Qualidade é condição sine qua non. Do contrário, você não merece nem entrar em campo para jogar. Excelência é condição sine qua non, não é vantagem competitiva. Mas ser só excelente não adianta nada. Você tem que ter inovação. Mas se você tiver excelência e inovação sem antecipação, também não adianta nada. A companhia telefônica americana AT&T desenvolveu há 10 anos atrás um aparelho chamado videofone, que é um vídeo acoplado a um fone, ou seja, um telefone. Você, quando liga para alguém, você pode ver a pessoa pode ver você. Esse aparelho está disponível há 10 anos, só que não vendeu, eles recolheram. Porque há 10 anos atrás, ninguém queria pagar $10 mil para ver com quem estava falando. Hoje esse aparelho está voltando ao mercado, porque agora barateou tudo, ficou mais fácil. Ou foi uma inovação da companhia telefônica americana? Foi. O que faltou? Faltou antecipação.
É uma característica importantíssima nos dias de hoje. Se você caminha, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Se você pilota um jato, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Você está pilotando um jato a 1000 km por hora, aparece um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Quanto maior a velocidade que você se locomove, maior terá que ser a sua capacidade de antecipar. Não é verdade? Quando você caminha, metros. Quando você dirige, quarteirões. Quando você pilota, milhas. Agora, como que você antecipa o futuro? Você não aprendeu na escola. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa de presente. Vai ficar com você aí. O que é hoje impossível na minha vida profissional? Mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Você fazendo essa pergunta, você permite ao seu cérebro responder. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Então essa pergunta lhe permite, perguntando ao cérebro, o cérebro responde. Lhe permite abrir novas perspectivas. Lhe permite criar novos paradigmas. E com isso, aquilo que era impossível passa a ser possível, contanto que você saiba antecipar. Porque não é só olhando, não é com esses olhos que você identifica, não. Você pode ver, por exemplo, 3 empresas que são exatamente do mesmo tamanho. Você imagina, você pode ver 3 pessoas que são do mesmo tamanho. Você pode pegar uma criança, você pode pegar um pigmeu, você pode pegar um anão. Os 3 podem ser da mesma altura. A criança, ela vai crescer. O pigmeu, se ele crescer, ele cria um problema ecológico seríssimo. O lugar onde ele vive, o tamanho da cama dele, o tamanho da casa, não tem jeito. E o anão, ele tem uma estrutura genética alterada. Quer dizer, ele está numa sociedade onde todo mundo é maior e ele vive um problema. Então o que acontece? Se você pegar 3 empresas, elas também têm esse processo. Por exemplo, se você fabrica corda de violino, provavelmente o seu mercado não vai crescer muito, porque existe um mercado limitado para corda de violino. Então você não pode competir com uma outra empresa que está fabricando hambúrgueres, por exemplo, que vai vender muito mais do que corda de violino, não é verdade? Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você estrutura a sua empresa. E você tem que levar em consideração também que você tem que fornecer aquilo que o consumidor quer. Às vezes ele nem sabe o que quer. Eu conto a história de que uma vez um milionário, multimilionário nos Estados Unidos, ele estava assistindo televisão e ele percebeu que de cada 6 comerciais, 1 era sobre comida de cachorro. Como ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele estava aposentado, ele disse, eu vou abrir uma fábrica de comida de cachorro. O que ele fez? Como ele tinha dinheiro, ele construiu a melhor fábrica que dinheiro poderia comprar. Ele fez tudo direitinho, ele contratou a melhor equipe de vendas, colocou a comida no mercado. Quando ele teve a primeira reunião anual com a empresa dele no Hotel 5 Estrelas, ele ficou sentado lá na última fileira durante 5 dias assistindo o pessoal falar. Depois de 5 dias, na hora do encerramento, ele como presidente e dono da empresa, ele tinha que encerrar. Ele foi lá para encerrar e disse, eu só não entendo uma coisa, eu estou sentado aqui há 5 dias escutando vocês, eu cheguei à conclusão que nós temos a melhor fábrica, nós temos a melhor equipe de vendas, a melhor equipe de marketing e assim por diante. Eu só não entendo por que nós, com tudo isso, temos a menor fatia do mercado. E um funcionário bem humilde lá atrás levantou a mão e disse, eu sei por quê. Ele falou, por quê? Porque os cachorros não gostam da nossa comida. Se você vai fabricar comida para cachorro, a primeira coisa que você tem que checar é se o seu cachorro vai gostar da sua comida. Porque não adianta marketing, não adianta fábrica bonita, não adianta equipe de vendas, se você está oferecendo um produto que não satisfaz o cliente. Então, o cliente tem que estar satisfeito. Você tem que estar oferecendo alguma coisa que acrescente algum valor ao seu cliente. Certo? Vejo você no próximo bloco. Olá, tudo bem? Seu direito à ambição. Você sabia que a ambição é um direito do ser humano? Um indivíduo que chega para mim e diz assim, doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo que está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. Você aprende fazendo. Não confunda ambição com ganância. Não é a mesma coisa. Ambição é o seguinte, hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã. Uma vez dava um curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira, e ele disse para mim, doutor, eu poderia fazer um comentário? Eu falei, pois não. Ele disse, eu dirijo um carro de biscoito, um carrinho de biscoito, uma Kombi, eu entrego biscoito nas padarias. Eu faço isso há mais de 30 anos.
Eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos nas padarias, volto, lavo o carro, abasteço para o dia seguinte. Só quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou continuar entregando biscoito nas padarias. Eu falei, meus parabéns. Não tem nada errado do senhor entregar biscoito nas padarias. O que tem de errado é que muita gente, no fundo, quer entregar biscoito e culpa a sociedade, a inflação, a corrupção, porque não vai para frente. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo, indefinidamente. Temporariamente, um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida, mas indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Não tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história, quando eu, não é verdade? Você vai dizer, mas eu já tenho bastante. Eu sei isso, você já tem o bastante, por que você não começa a trabalhar para os outros então? Porque na sociedade onde nós vivemos, onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas, e está tendo toda essa violência aí, eu acho que se você já tem o bastante para você, o que você começa a fazer? Você começa a contribuir para os outros. Eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado do seu vizinho está pegando fogo e você vive em parede de meia com ele, é problema seu também. A complexidade aumentou muito no mundo, está ficando cada vez mais difícil viver. Então o número de inertes tem aumentado violentamente. O número de pessoas que não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. E essas pessoas não conseguem autossustento. Elas vão ficando para trás, elas vão dependendo do governo. Com isso vai haver um aumento de impostos, vai haver um aumento de imposto de renda, um aumento de IPTU. Eu sei que você não quer escutar isso, mas essa é a realidade. Nós, mais privilegiados, temos que carregar nas costas o peso da sociedade. Temos que pagar mais impostos, porque vai ficando mais difícil, o pessoal não vai conseguindo viver. Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Você imagina se um sujeito quebra um braço, ele engessa o braço por um mês. O dia que ele tira o gesso, ele não consegue fazer isso com o braço. Ele tem que fazer fisioterapia. O mesmo acontece com o seu cérebro. Se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades, para novos sonhos, para novas realizações, o cérebro vai o quê? Vai atrofiando. Os estudos mostram que as pessoas que se aposentam, ou nos primeiros 6 meses após a aposentadoria, dependendo da profissão, a mortalidade chega a ser 5 a 6 vezes maior, porque o indivíduo colocou o pijama, foi para frente da televisão, parou de pensar. Você vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo, com 80, 85, 90, fazendo planos para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos. Então é importante você estar sempre nesse desafio, porque como eu já disse antes, o cérebro é um sistema aberto, e o sistema aberto para evoluir, ele precisa de conflito, ele precisa de ser perturbado, ele precisa de estímulo. Se você diminui a sua ambição, você diminui o estímulo, você se acomoda, é como o braço quebrado que atrofia. Se você não usar o cérebro, ele atrofia. Se você não usar a musculatura, ela atrofia. Então, você tem que estar constantemente fazendo isso. Ambição é um direito do ser humano. Quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos, porque para fazer um bolo, você não faz um bolo só com farinha, você não faz um bolo só com manteiga. Você tem uma combinação, você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo, não é verdade? Então nós não fornecemos aqui, estamos chegando na reta final, nós estamos fornecendo nada mais, nada menos do que ingredientes que você vai agora colocar junto, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e ter um time certo para isso, quer dizer, na hora certa, e você vai criar o seu bolo. Cada um vai criar, cada um tem um paladar diferente. Mas eu acredito que nesses vídeos você teve a oportunidade, está tendo, e espero que continue tendo, porque você vai continuar assistindo no futuro esses vídeos, porque é feito por um processo de repetição. Só assistir uma vez só não funciona. Você teve muito conhecimento, a quantidade de conhecimento que eu estou passando aqui é enorme, não dá para você absorver tudo de uma vez, você tem que voltar e assistir novamente, estimular sua mente para que isso ocorra. Eu sugiro também que você leia o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, é simples, mas não é fácil, e o livro Sucesso Empresarial,
Criando e Mantendo o Sucesso Empresarial, Reengenharia Virtual, que é a somatória desses dois livros. O sucesso não ocorre por acaso, é mais a parte pessoal, e o sucesso empresarial é mais a parte profissional. Isso aqui está sendo apresentado para você aqui na forma de vídeo, mas às vezes lendo e relendo também ajuda. Você complementando isso tudo, eu acredito que é só colocar agora o bolo no fogo e deixar cozinhar, deixar assar, porque não tem outro jeito. Os ingredientes estão prontos, você coloca na medida que você gostar, na medida que você quiser, e a coisa vai. Conto com você no último bloco para a nossa despedida. Olá, estamos no nosso último bloco, chegando ao destino. Só que a estrada do sucesso está sempre em construção. O que conta não é a chegada, o que conta é a viagem. Ainda mais nesse processo aqui, que você chegou no final dos vídeos, você tem que começar novamente. Primeiro eu sugiro que você assista isso pelo menos 5 vezes. Pelo menos, o ideal seria até mais. Mas pelo menos 5 vezes, para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso. Porque essa história de que querer é poder, não é verdade. Querer é o começo das coisas. Você já imaginou, você entra numa quadra de basquete com regra de ping-pong, querendo ganhar o jogo? Você não consegue. Querer sem estratégia não adianta nada. Você quer, eu sei, do contrário você não teria adquirido esses vídeos. Mas você está desenvolvendo aqui a estratégia. A estratégia de quem? De pessoas bem-sucedidas que já passaram por isto. E agora eu estou transmitindo isso para você numa bandeja. Né? Então você ficou bem claro para você nesses vídeos que primeiro, você tem que sonhar mais. Porque você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você tem que deixar a sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou. E é importante que você tenha referencial. Eles fizeram um estudo em Harlem. Harlem é uma parte de Nova York onde, se o seu carro quebrar ao meio-dia, você pode começar a rezar, porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você. Pois eles fizeram um estudo, eles foram no 6º ano primário em Harlem, eles dividiram a classe aleatoriamente em 2 grupos, A e B. O grupo A teria o privilégio de, uma vez por mês, durante 6 meses, visitar downtown, o centro de Manhattan. E o grupo B ia continuar tendo aula naquele dia. Eles fizeram isso durante 6 meses, 6 visitas. 10 anos depois, eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto. Sabe o que eles descobriram? Que aquele grupo A, que teve o privilégio de, uma vez por mês, ir até o centro de Manhattan, saber como que um indivíduo bem-sucedido vivia, como é que um executivo tomava o café da manhã, como que ele ia trabalhar, qual que era o consultor, como é que era o escritório dele e assim por diante. Esse grupo, primeiro, tinha mais gente estudando, tinha menos entrada na polícia, menos viciado em drogas e assim por diante. Você deve estar imaginando, mas como que é possível 6 visitas ser capaz de criar tudo isso? É porque eles criaram naquelas crianças de Harlem um referencial do que é ser bem-sucedido. Porque se você não sabe o que é ser bem-sucedido, como é que você vai criar? Vai criar de onde? Você tem que ter um referencial. E esse referencial nós estamos lidando nesses vídeos. Nós lhe mostramos, por exemplo, a importância da autoestima, a importância de você gostar mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Nós mostramos a importância da comunicação. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém chega lá? O que adianta você ter conhecimento na cabeça se você não consegue se expressar? Não adianta nada. Nós mostramos para você a importância de você estabelecer metas, você criar sonhos, transformar sonhos em metas, transformar metas em realidade, e você harmonizar a sua vida, tendo meta física, meta psicológica, emocional, meta social, meta financeira, e assim por diante. Nós mostramos para você a importância da atitude. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Então é importante você perceber que tudo tem os 2 lados, tem um lado positivo e o negativo. Você entendeu a importância da sorte, que não existe sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Se você não estiver preparado, não adianta nada a sorte bater na sua porta. Se aparece, eu lhe ofereço um emprego de $100 mil por ano, você tem que falar alemão. Só que você não sabe falar alemão, a oportunidade está aqui, mas você não está preparado, que diferença que faz? Nenhuma. Mostramos a importância do trabalho, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. E finalmente nós discutimos com você a importância da ambição. Ser ambicioso é um direito do ser humano. Então você vai decidir o que você precisa mais. Você precisa mais de autoestima? Você vai assistir o vídeo de autoestima várias vezes.
Você precisa mais de saber estabelecer metas? Você tem que colocá-las por escrito. Em 1953, eles fizeram um estudo na Universidade de Harvard. Todos os formandos de Harvard foram questionados. O que vocês vão fazer no futuro? A maioria não tinha a menor ideia. Uma pequena minoria tinha. Uma minoria menor ainda tinha por escrito. Em outras palavras, 3% dos estudantes formando em Harvard em 53, eles tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20. 1973, 20 anos depois, eles reentrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda. Sabe o que eles descobriram? Os 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Além disso, tinham menor número de hospitalização, menor número de divórcio, etc. Eles ficaram tão impressionados com os resultados que eles acharam que esse grupo era mais inteligente. Não era. Tiravam a melhor nota na escola, não tiravam. Vinham de família diferente, não vinham. Vinham de raça diferente, não vinham. A única diferença que fazia diferença é que esses indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer. Agora eu lhe pergunto, você tem por escrito o que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20? Sabe o que você vai dizer para mim? Eu não tive tempo. A coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de programar. Volte naquele vídeo onde eu ensino a você fazer aquela carta, tá lembrado? Aquela carta de 6 meses, onde você escreve com o verbo no passado, como se tivesse acontecido. Ou seja, você joga para frente 6 meses e escreve como se fosse naquela data, falando o que aconteceu nos últimos 6 meses. Isso vai fazer uma diferença enorme para você. E continue praticando tudo isso, porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Essa é a verdade. Está lembrado quando eu discuti talento? O que é talento? Ah, Deus, meu Deus, se eu tivesse talento. Você tem talento, você tem só que descobrir quais são os seus talentos. Agora, o talento, ele precisa de ser desenvolvido. Você pode ter o potencial. O pianista, ele tem o potencial de tocar piano, mas ele tem que passar pela escola. O dançarino, ele tem o potencial de dançar, mas ele tem que passar pela escola, ele tem que praticar horas e horas e horas e horas, até que aquilo se manifeste. Sucesso é a mesma coisa. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que da noite para o dia você vai ficar bem sucedido. Para você ficar bem sucedido é muito fácil. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito. Está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem sucedido da noite para o dia. Isso eu não sei lhe oferecer. O que eu sei lhe oferecer é o seguinte: eu lhe dei as características da personalidade de um indivíduo bem sucedido. Se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica, isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer, seja o que for. Pode ser na área profissional, pode ser um melhor pai de família, para cada um é diferente. O importante é que você saiba o que você quer, o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer. Lembre-se do que eu falei: se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo, não é verdade? E eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos. E a história é a seguinte: era uma vez, numa pequena vila da Grécia, vivia um sábio. Sábio este que era famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. Um dia um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um passarinho, vou colocar nas minhas mãos, e vou para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. Então o jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, foi para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Este é o 5º vídeo que você está assistindo. Eu lhe dei muita informação. Essa informação pode entrar num ouvido e sair no outro, ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida. Seja qual for o resultado, eu gostaria que você terminasse isso comigo, levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Muito obrigado.